Começar a trabalhar como social media pode te gerar um certo tipo de ansiedade por querer mais cliente, poder cobrar mais, faturar mais, ganhar mais, dar conta de tudo, mas já te adianto que se desesperar é pior. Esse vídeo serve para você entender um panorama geral da profissão de social media, ver em qual fase você se encontra e quais passos você precisa seguir para avançar para a próxima etapa de social media. Eu separei a profissão em 3 fases. Em cada uma delas, você terá características que você pode se identificar ou não, e em cada uma delas você tem alguns passos para seguir para a próxima fase, e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Eu sou a Carol Abella, social media, eu passei por essas fases e provavelmente também você irá passar ou já está passando. No final desse vídeo você vai responder uma pergunta para você mesmo, que vai te ajudar a ter uma visão geral da profissão, vai te dar um novo olhar e também quais passos você deverá seguir a partir de agora. Antes de começar a entrar nas fases, eu quero conversar uma coisa contigo que eu só fui me dar conta neste ano. E eu trabalho como social media há 3 anos e fui me dar conta disso depois de muito tempo trabalhando. A gente começa na profissão tendo a ideia de que quanto mais clientes melhor, de que a gente tem que estar toda semana trabalhando na captação de novos clientes, indo atrás de clientes, enviando propostas, fazendo a prospecção, que a gente precisa expandir a nossa empresa, abrir uma super agência, enfim. Isso tudo que eu falei não é errado, desde que o seu objetivo seja ter uma empresa grande de social media, com vários clientes, com vários colaboradores e parceiros. Isso não está errado. Se esse é o seu caso, vai em frente. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente começa na profissão achando que esse é o único caminho, que esse deve ser o nosso único objetivo. A gente coloca lá como meta: esse ano eu quero atender 10 clientes de social media. Aí tu chega na meta: no ano que vem eu quero atender 20 clientes. E aí tu vai indo em busca dessa meta. Só que não necessariamente para ti ter sucesso na profissão, tu precisa atender essa quantidade de clientes. Esse não precisa ser o seu objetivo final, você querendo ter sucesso ou não. Então é muito importante, antes da gente entrar nas fases, é tu poder entender o que hoje é o teu objetivo. Se o teu objetivo é realmente ter essa empresa grande, ter vários colaboradores, ok, você deve trabalhar na prospecção, você deve colocar metas de quantos clientes você quer atender, enfim. Mas o que eu tô te falando aqui é que esse não é o único caminho, a gente não precisa ficar desesperado atrás de cliente. A gente pode se contentar, e isso não é errado, em atender menos clientes, cobrando também um valor justo, podendo ou não delegar tarefas e ter sucesso e um bom faturamento assim também. Então, o único caminho na profissão de social media não é atender inúmeros clientes e ter uma grande empresa, uma grande agência. Isso é bem importante, porque às vezes a gente tem aquele senso comum de que precisa ser enorme e não é. Alinhado o nosso objetivo, nós vamos entrar na fase 1. Então, primeiro eu vou te explicar as 3 fases da profissão de social media e depois eu vou te falar o que fazer em cada uma dessas fases. Então, primeiro, entenda cada uma delas para ver em qual você está, para depois entender qual o próximo passo para avançar de fase. Então, na fase 1, que é iniciante, você está começando. Então, você está estudando sobre o mercado de social media, entendendo o que você precisa fazer. Inclusive, aqui no meu canal tem vários vídeos para quem é iniciante na profissão de social media. Mas nessa fase 1 de iniciante, tu tá ainda conquistando teus primeiros clientes, fechando teus primeiros contratos, desenvolvendo as habilidades ainda para trabalhar, então é para quem tá no início. Geralmente, quem começa na profissão de social media cobra de 0 a 700 reais. É o preço geralmente cobrado por iniciantes. Por que 0 reais? Porque tem gente que oferece para o seu primeiro cliente da vida um período gratuito do seu serviço. Isso às vezes pode ser uma boa estratégia para, se tu foi atrás de cliente, não conseguiu, tá querendo aprender, tá querendo se desenvolver na prática, não conseguiu fechar nenhum tipo de trabalho ainda. Ok, pode ser uma estratégia desde que você, depois de um tempo, assine um contrato com esse cliente dizendo que depois desse período que vocês colocaram no contrato, você começa a cobrar o seu preço. Mas é mais no sentido de experiência. E tudo bem nos seus primeiros clientes você cobrar
pouco. Você está começando, está desenvolvendo novas habilidades. O meu primeiro cliente eu comecei cobrando R$300 para fazer a gestão das redes sociais, justamente porque eu estava começando, não tinha tido nenhum cliente ainda de social media, estava aprendendo, me desenvolvendo nessa área. Foi um preço que, ok, justo não era, mas foi importante para dar o pontapé inicial, porque é o que eu sempre falo, inclusive tenho vídeos aqui sobre captação. Quando tu atende bem o teu primeiro cliente, ele provavelmente, depois de um tempo, vai te indicar para outros. Então é um investimento que tu tá fazendo. A fase 2 nós vamos chamar de intermediário, que é aquele de social media que não é mais tão iniciante, porque ele já tem mais clientes, ele já adquiriu mais experiência e, portanto, ele já pode cobrar mais nos seus contratos. É uma fase que o principal objetivo geralmente é faturar mais, é conquistar clientes maiores ou cobrar mais desses clientes. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu explico como poder cobrar mais do seu cliente. Então, nessa faixa, o social media já está cobrando de R$800 a R$1.500 por contrato, dependendo do tipo de serviço que ele vai oferecer para o seu cliente. E aí, eu vou falar para vocês que é uma fase que a gente começa a se sentir muito sobrecarregado, porque geralmente social media faz muito mais coisas do que imagina. Então, vai ficar responsável ali pelo atendimento do cliente, vai ficar responsável por toda a estratégia, por toda a gestão efetivamente das redes sociais e muitas vezes nessa fase ainda não tem um número suficiente de parceiros e colaboradores para delegar tudo. Então, é ele que vai acabar fazendo a edição de vídeos, a captação de conteúdo, talvez ele não tenha um designer para ajudar. Então, é uma fase, assim, que pode ocorrer essa questão de sobrecarregar. Mas aí a gente entra na fase 3, que a gente vai chamar aqui de Social Media CEO, que é uma fase que ele já entendeu que ele precisa delegar e sair do operacional na maioria das suas atividades. Então, isso acontece justamente quando o social media consegue ter um designer parceiro, por exemplo, ter alguém que vai ajudar ele a escrever os roteiros, a fazer a gestão das redes sociais, a editar os vídeos. Então ele começa a ter parceiros que ajudem ele nas tarefas mais operacionais. E por que é importante que o social media passe por todas essas fases? Porque quando a gente vai delegar alguma atividade, a gente precisa saber dar um bom feedback sobre aquilo para mandar ou não para o nosso cliente. Então, se eu, por exemplo, já trabalhei com a edição de vídeos, se eu já editei os vídeos dos meus clientes e agora eu tenho um parceiro que edita para mim, eu vou saber o nível de qualidade que eu gosto, que o meu cliente gosta, que o nicho dele requer. Eu vou saber ajudar esse meu parceiro, eu vou saber onde melhorar, porque eu tenho um conhecimento sobre isso, eu já passei por isso. E isso é muito bom no dia a dia, na prática ajuda muito tu já ter esse conhecimento. Então por isso que é bem importante a gente não pular etapas. E aí nessa fase 3 de CEO, geralmente o social media, ele vai ter então esses parceiros, ele vai delegar e também ele vai querer escalar. Ou não também, como eu disse para vocês, ele pode querer conquistar cada vez mais clientes ou não, ele pode também querer ter menos clientes de mais qualidade que tu pode cobrar mais, mas ter parceiros a te ajudar a atender esses clientes, porque se o cliente paga mais, ele vai ser exigente, tu vai ter que entregar um trabalho melhor. E aí, o quanto o social media pode cobrar nessa fase o céu é o limite. Vai depender do tipo de serviço que tu vai estar oferecendo, de que tu vai estar entregando para esse cliente. Nós vamos entender o que tu precisa fazer em cada fase para ser o melhor na fase que tu está e também para em algum momento poder avançar de fase. Então, na fase 1, que é o social media iniciante, que está começando, tu precisa sim estudar muito. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo o que um social media precisa estudar. Assista esse vídeo depois desse. E tu precisa focar, então, em ter o conhecimento que tu ainda não tem para começar e em captar também clientes para efetivamente colocar a mão na massa e começar. Eu tenho um vídeo aqui no canal também sobre a captação de clientes, mas é bem importante que tu também possa organizar o teu perfil, caso tu não tenha feito isso ainda, criar um portfólio, tudo isso eu falo no vídeo sobre captar o seu primeiro cliente. Então, basicamente, é uma fase que tu vai te preocupar em estudar, entregar o teu melhor sempre, em todas as fases, mas também em captar ali os seus primeiros clientes. E aí, feito isso, conseguiu estudar, conseguiu captar clientes, tu vai estar trabalhando
né, nesses clientes em cima de tudo que tu estudou, e aí tu vai passar para a próxima fase, que é a fase 2, social media e intermediário. Então nessa fase tu vai continuar estudando, porque eu acho muito difícil um social media ter alguma fase que ele vai parar de estudar, mas tu já vai ter ali uma base de clientes e tu pode começar a ir atrás de clientes específicos, seja de um nicho que tu gosta mais, ou então clientes que tu acha que vão pagar mais, que tem um poder aquisitivo maior. Tu vai poder escolher um pouco mais os clientes, porque lá no início a gente acaba aceitando o que vier justamente para ter essa experiência e para poder ir avançando. À medida que a gente vai avançando, a gente começa a entender algumas coisas e ir melhorando alguns processos, melhorando alguns serviços e podendo escolher aquele cliente que está alinhado contigo, com a tua empresa e que tu sabe que tu vai poder oferecer um bom serviço. Nessa fase 2 também, tu pode começar a delegar algumas tarefas. Eu sei que no início é difícil a gente se desprender de algumas coisas, mas é muito importante para o teu desenvolvimento, para o desenvolvimento da tua empresa. Porque daí tu vai poder olhar para algumas outras coisas que quando tu tá muito no operacional tu não consegue. Então pega uma tarefa que tu tenha no teu dia a dia, que te toma mais tempo ou que tu não gosta tanto e delega para alguém. Faça essa experiência. Porque delegar também dá trabalho, não é só jogar atividade e sair correndo. Tu precisa estar ali presente, mas te abre a oportunidade de poder fazer outras coisas importantes. E é bem importante também nessa fase tu poder fazer networking. Então vá em eventos, cursos, palestras, conheça outras pessoas que possam te indicar para outras ou que possam ser os teus clientes. É uma fase bem legal de poder trabalhar em cima disso. E aí, beleza, tu já tem um ótimo número de clientes que te pagam um valor legal, tu começou a delegar alguns serviços, já está te encaminhando para a terceira fase, que é o Social Media CEO. Nessa fase, é muito importante que tu efetivamente delegue as questões mais operacionais. Para falar a verdade para vocês, eu não consigo delegar tudo, porque tem coisas ainda que eu gosto de trabalhar, que eu mesma gosto de fazer e tá tudo bem, mas aquelas coisas que me tomam mais tempo, eu acabo delegando e supervisionando para que fique do agrado ali do cliente. Mas é muito importante delegar as tarefas operacionais, porque o social media, ele precisa ficar também na parte estratégica, tanto das contas dos clientes quanto da própria empresa. E se a gente fica fazendo o operacional de todos os clientes, não sobra tempo nem energia para isso. Mas tem uma coisa que, na minha opinião, eu não gosto de delegar, e pode ser que eu mude, que é o atendimento ao cliente. Então, todos os clientes que eu tenho na empresa hoje, fui eu quem fechei, fui eu quem fiz a reunião de alinhamento, fui eu quem vendi o serviço, eu que sempre fiz o atendimento e por isso hoje eu não delego, sou eu que tenho contato direto com todos os clientes. É uma tarefa que toma tempo, que é cansativa, mas é algo que eu escolhi não delegar. E por delegar as outras tarefas, eu consigo ter um tempo legal para poder focar nisso também. Além disso, é uma fase que a gente precisa continuar estudando e talvez estudando coisas novas, serviços novos, novas opções que a gente pode oferecer na nossa empresa, tanto para escalar o nosso negócio, tanto para aumentar o contrato com nossos clientes. E também é uma fase que tu consegue selecionar melhor aqueles clientes que estão alinhados com o teu objetivo, que estão alinhados com o objetivo da tua empresa e que faça sentido para ti trabalhar ou não. E de novo entramos naquele ponto, pode ser 20 clientes nessa fase ou não, pode ser 5 que te pagam um valor bom, que tu consegue ali manter a tua empresa funcionando, ter um lucro legal e entregar um bom trabalho. Depende tudo do teu objetivo, nenhum é certo, nenhum é errado. Por isso, a pergunta-chave deste vídeo que você deve responder para você mesmo agora, ou se quiser nos comentários também, eu vou adorar, é: para onde você quer ir? Você quer ter aquela empresa super gigante? Você quer continuando trabalhando só você sozinho? Onde você quer chegar com o seu trabalho? Pense nisso e escolha isso, porque parar em alguma fase não significa que você não teve sucesso. Você precisa evoluir sim no seu trabalho, no seu serviço, mas naquele modelo que faça mais sentido para você. Deixa aqui nos comentários qual fase você está e não esquece de assistir os vídeos que eu deixei aqui no link da descrição.